Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o Carlos Guilherme no primeiro episódio do Primo Síndico, que é uma iniciativa aí condominial de podcast. E inicialmente eu quero agradecer ao Carlos Guilherme pela disponibilidade imediata, né? Ele nem pensou, já disse sim, né? Quando eu o chamei. Então eu achei Sei. isso bem bacana, muita coragem dele, muita ousadia, né? E é importante que isso seja sempre direcionado, né, para o empreendedorismo. Porque o Sim. empreendedorismo sem ousadia, a gente não sai do canto. Então, primeiro quero te parabenizar que tu prontamente aceitou esse convite, né, do podcast. Obrigado por acreditar, uma marca nova aí, a gente nem sabe o que vai dar. É, É o nosso primeiro episódio, a gente sempre tem consistência no que faz, mas a gente está começando hoje e eu não podia deixar de te convidar, né, para que você viesse a falar um pouco aí da tua experiência como CEO da VSG. É, a gente hoje está em times diferentes, mas isso não quer dizer que a gente não possa colaborar, né? E fazer o mercado melhorar, fazer as empresas melhorar, trocar ideia. uhum, As dores são as mesmas, só muda o CNPJ, exatamente. né? E aí a gente está aqui hoje para trazer, né, esse tema de condomínio, trazer essas informações que eu acho que todo mundo quer te conhecer também um pouco Sim. melhor. O podcast ele vai ter as perguntas que a gente formulou, Uhum. né? As perguntas que os nossos seguidores mandaram, eles mandaram Perfeito. algumas Show. para mim. E também vai ter uma pergunta surpresa, tá? Tranquilo. E no final, para quem ficar até o final, eu não divulguei isso, Sim. porque é justamente para as pessoas saberem, a gente vai pagar um jantar, certo, pessoal? Você seguidor, a gente vai pagar um jantar no Rossini, Só quem ficar até o final, né? só para quem ficar até o final. É isso Então, aí. um jantar em casal com voucher de R$ 500 para você tomar seu vinho, para você tomar sua cerveja, para você comer uma carne lá no Rossini Steak House, Show. certo? Então, no sorteio a gente vai colocar, né, quem for o sorteado, certo? Para que a pessoa receba o seu prêmio, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí pela audiência, quem já está online, tá? E queria que tu falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Acho que todo mundo já te conhece, mas para quem não te conhece, Sim. falar um pouquinho de onde tu veio, como tu chegou na VSG, Aham. né? Quais são os teus pensamentos sobre o mercado condominial. Show. Boa noite, pessoal. Quem tá assistindo a gente de casa aí. Como eu falei pra Renan ainda agora, é um prazer enorme a gente estar aqui junto conversando sobre tudo, né? Não só sobre a parte condominial, mas sobre vida, sobre relacionamento com Deus também, que a gente estava conversando antes. Então, isso é muito importante a gente conversar até para as pessoas entenderem como que funciona dentro de uma administradora, dentro de uma empresa que é grande, né? A VSG, a Moura. E foi o que eu falei para ele, a gente é concorrente, mas a gente não é inimigo. Então, essa conversa aqui, esse podcast, essa iniciativa é muito boa para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a questão de condomínio, sobre o dia a dia ali, de como que funciona. E falando um pouco sobre mim, como você já apresentou, meu nome é Carlos Guilherme, para quem não me conhece. Eu tenho 26 anos hoje e sou o atual diretor-geral da VSG, né? E eu iniciei nesse ramo de condomínio muito cedo. Na verdade, logo que eu saí da escola, eu fui direto para o Exército, servi o Exército durante um ano, ali em 2017, né? Quando a gente tem aquele alistamento militar obrigatório, e aí eu fui lá com meu padrinho, e aí não estava muito interessado em servir, queria mais ficar em casa de boa, tinha acabado de sair da escola. E aí quando a pessoa lá fazendo a entrevista perguntou se eu queria servir, aí ele se interviu ali na frente e falou, não, ele vai servir, pode botar ele e tal. E aí foi assim que eu fui pro exército. E aí, assim, uma experiência que transformou a minha vida. Essa foi a primeira experiência que transformou a minha vida, depois eu conto um pouco mais sobre a segunda. E aí, depois que eu saí do exército, eu fui chamado para entrar na VSG, né, que é uma empresa familiar da minha família. E aí eu comecei nesse ramo condominial, no final de 2017. E aí de lá até aqui, a gente continuou nesse mesmo ramo.
Eu atuava na parte operacional, agora estou na parte da direção geral da empresa, tocando a empresa e se sobressaindo sobre cada desafio ali que a gente sabe que nesse meio condominial é um pouco complicado, um pouco difícil, a gente tem muitos desafios, mas a gente tem se sobressaído sobre eles, né? Tentando sempre ser melhor a cada dia que passa. A gente fica até mais forte do que os leões que vêm, né? Isso Que mesmo. é cada leão que chega no mercado condominial. Exatamente. Carlos, como tu se sente sendo hoje das maiores empresas de condomínio de São Luís o mais jovem? Que peso e responsabilidade, como isso se desenrola no teu trabalho, no teu dia a dia, que hoje tu tem 26 anos, acho que da turma que já tem mais de 60 condomínios, tu é o mais jovem. Sim. Como tu se sente diante desse desafio aí de ter 400 funcionários na tua folha e essa responsabilidade por essas 400 famílias? A gente lida com muita oração, muita terapia, tudo junto. Mas brincadeiras à parte, é realmente um desafio muito grande, né? E logo quando eu tive essa promoção internamente na empresa, foi um desafio muito grande, ainda é um desafio muito grande para mim. Mas é aquilo que a gente sempre fala, Deus ele capacita as pessoas, né? Então, desde o ano passado eu nunca fui uma pessoa, abrindo o coração aqui no podcast, nunca fui aquela pessoa que estudou muito, né? E a minha esposa vai estar assistindo aí também, ela vai confirmar isso. Mas eu nunca fui aquela pessoa que estudei muito, sempre fui ali na média, às vezes eu estudava menos e aí no final do ano estudava mais para passar de ano e tal. Só que desde do ano passado, na verdade, final do ano passado, começo desse ano, logo quando eu casei, a minha esposa sempre foi uma pessoa que sempre foi incisiva, estuda, né? Procura mais, pesquisa mais, faz bastante curso. E aí, é o que eu sempre falo, demora muito para que Deus faça as coisas de repente. Então, quando veio a oportunidade, graças a Deus, eu já estava pronto, já estava me preparando, já estava me capacitando. É claro que não deixa de ser um desafio, né? É um desafio porque a gente está, como você falou ali, coordenando uma empresa que tem mais de 400 funcionários, mais de 100 clientes. Então, isso é um desafio constante, diário, mas que a gente está sabendo lidar, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa. Inclusive, queria mandar um abraço para todo mundo aí da BSG que está assistindo o podcast, toda a nossa equipe, desde o financeiro até o operacional. Então, é um motivo de muito orgulho, né? Eu estar fazendo parte dessa equipe, uma empresa que já está há mais de 14 anos no mercado. Então, é um orgulho, uma responsabilidade muito grande. Mas eu fico feliz demais em poder ter tido esse desafio na minha vida. Eu tenho certeza que o que não mata a gente deixa a gente mais forte, né? Então... Exatamente. Quem trabalha com condomínio, né, Carlos? A gente até conversou isso nos bastidores. Quem trabalha em condomínio, ele toca qualquer negócio. Que é um negócio mais desafiador que eu já pude compreender em todos os ramos pelos quais eu passei. Sim. Eu tenho uma pergunta agora, que é uma pergunta importante. Qual foi o momento do ponto de virada da tua mentalidade? Porque para sentar nessa cadeira que tu tá, a gente não pode ser uma pessoa medíocre. Sim. A gente não pode ser uma pessoa mediana, como tu falaste. Exato. Talvez na questão do ensino ou do estudo, tu foste mediano. Sim. Mas qual foi o ponto que tu, cara, eu preciso cair para dentro desse problema aqui e resolver? Sim. Naquele ponto em que tu diz, cara, ou vai ou racha. É o ponto de virada. Sim. Cara, por incrível que pareça, assim, foi numa época muito desafiadora para acho que 99% das pessoas do mundo, mas foi na pandemia. Né? Pandemia 2020 ali, até passando por um lado pessoal também da minha vida, eu me vi em uma situação ali muito... passando por um momento muito obscuro ali da vida, sabe? Sem ter um ramo, sem ter o que fazer de vida. Tinha um emprego, tinha uma família bem estruturada, como a gente estava conversando antes, graças a Deus. Mas eu não vi uma razão, assim, do que fazer sobre a questão do trabalho, sobre a questão de vida, de relacionamento. E aí foi quando eu tinha falado da minha primeira experiência, né? Que tinha sido a mais importante do Exército. Mas eu tive a minha segunda experiência, que foi a divisora de águas ali da minha vida, que foi quando eu encontrei com Jesus. Então, depois que isso aconteceu na minha vida, e não querendo dar uma de religioso aqui, né? Nem nada nesse sentido.
Mas eu creio que depois que isso aconteceu na minha vida, ali em março de 2020, março, abril, tudo mudou. E não só a pessoa do Carlos Guilherme, mas o profissional também mudou bastante. E ali eu tive uma virada de chave, que eu falei, cara, ou eu me dou 100% para isso aqui, né, para o negócio que eu estava já começando a engajar ali, ou então eu vou fazer outra coisa na minha vida. Porque condomínio é aquela coisa, ou a gente está 100% com a cabeça, ou então a gente procura uma outra coisa para fazer, né, ver um outro negócio. Então eu acho que foi isso. 2020 ali foi quando girou a chave mesmo e eu decidi cair de cabeça e abraçar isso. Excelente. A parte da religiosidade ou de encontrar Deus, eu acredito que a pessoa nem consegue continuar em condomínio se ela não Sim, tiver intimidade com Deus. é isso. Porque são diversos desafios Sim. inenarráveis. Se a gente fosse conversar aqui sobre todas as tuas dificuldades e as Tá minhas, a gente passava 3 anos falando aqui e não ia terminar o podcast. Exatamente. Como a gente só tem 1 hora, eu tenho uma pergunta. Qual foi a situação mais difícil que tu fique confortável em compartilhar Sim. aqui para a gente, que tu passou, e o que é que isso fez tu mudar ou tu melhorar? Rapaz, Renan, assim, tiveram muitas, né? Condomínio é sempre bem complicado. Mas eu acho que a mais recente foi a questão de ter assumido realmente a empresa, né? Que foi algo que foi um processo que a gente passou na VSG. Mas, assim, foi um desafio para mim, como eu falei anteriormente, continua sendo um desafio. Mas a gente tem a capacidade, né, para continuar o negócio, para continuar tocando e, né, melhorando sempre, querendo sempre melhorar cada vez mais. Mas eu acho que foi essa situação, assim, que independente de conflitos condominiais, independente de assembleia conturbada, eu acho que esse foi um momento chave, assim, que eu acabei passando, né, junto com a minha mãe e tal, para que isso fosse também uma virada de chave na nossa vida e para que a gente realmente abraçasse aquilo ali e desse seguimento no negócio, né? Acho que foi isso. Tu pensou em desistir quantas vezes? Várias, várias, mas eu sempre tive Deus ali comigo, a minha esposa, né? E quando a gente se sente abraçado assim, né? Principalmente pela esposa, por Deus, e a gente sabe que a gente pode enfrentar qualquer leão que vier pela frente que a gente vence. Perfeito. Se o cara não pensou em desistir, ele tá no ramo errado. Exatamente. Porque eu já devo ter pensado umas 10 vezes em desistir e sai para outra coisa. Sim. Mas, na verdade, não é que a gente tá querendo desistir. A gente tá apenas cansado, enfadado de um confronto, Sim. de uma perseguição que sempre acontece em condomínio, né? Uhum. E que isso sempre vai ter no ramo condominial. Sim. A gente vai sempre desagradar. Hoje, a Moura atende em torno de 23 mil pessoas em todos os condomínios e não tem como ter todos eles satisfeitos com a gente. Claro. Até porque são pessoas diferentes, são pessoas que têm outro tipo de driver que às vezes não está alinhado com o que a gente acredita e tá tudo bem também. Perfeito. Como tu consegue trabalhar essa questão daquela perseguição mais firme que sempre tem em todo condomínio? Boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. E, cara, eu acho que assim, nada mais válido do que ser honesto com a pessoa, né? E chamar a pessoa para si, por exemplo. Eu já tive situação que a gente via que a condômino ali era algo pessoal, né? E de uma forma organizacional, como empresa, não tinha muita coisa o que fazer. E aí a gente tem que intervir, tem que chamar a pessoa, chama para tomar um café, chama para tomar um café da manhã, ou então vai no condomínio, conversa com ela. Tenta primeiro entender, ouve aquela pessoa, né? Ouve o que ela tem para dizer, absorve aquilo ali, não tenta ser reativo, né? Porque isso acaba gerando mais conflito ainda. Então tenta entender o que a pessoa está falando, né? Tenta dar alguma sugestão para ela do que fazer. Caso ela não acate, cara, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, assim. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, é muito complicado, assim, as pessoas que a gente chama, que a gente, né, abraça ali, que tá junto, quer tá junto, mas a gente vê que a pessoa não quer, então, infelizmente, não tem muito o que fazer.
E aí, às vezes, acaba que não compensa a gente gastar a nossa energia com aquilo ali para a gente reverter essa situação, né? Eu tenho outra pergunta, assim, Pode diferente. mandar. E como tu lida com calúnia e difamação? Que sempre existe também É, isso, certo? As pessoas... A rádio peão do condomínio sim, inventa 10 histórias, sim. né? Quando tu vai ver, não tem nenhuma verdadeira, tu Aham. explica, tem que se explicar. Aí é uma energia gasta, né? Uhum. Pelo menos assim nos condomínios que a gente tem, sempre tem uma conversa desse sentido. E como tu Sim. lida com isso? Cara, assim, eu tento muito filtrar esse tipo de informação, né? E aí eu vejo, por exemplo, se a informação é verdadeira, se o que a pessoa está falando ali realmente aconteceu, ou teve alguma questão ali que possa ter ficado mal entendido, eu vou lá, chamo a pessoa, tento resolver da melhor forma. Agora, se a pessoa está caluniando, se ela está difamando, se ela está faltando com a verdade, eu apresento a verdade e saio de campo, né? A gente costuma ver muito isso em grupo de condomínio, né? Então, grupo de WhatsApp sempre tem aquele condomínio que às vezes não gosta do serviço, ou então às vezes não concorda com a visão da empresa, e aí ele vem difamando ou caluniando. Eu coloco meu ponto de vista, com todo respeito, com todo, né, carinho ali, posso dizer assim, e saio de jogo, né? Não fico dando murro em ponta de faca ali, até porque eu sei que o nosso lado é o mais fraco, né? Então, um condomínio pode influenciar toda uma comunidade e pode tirar a nossa empresa ali do condomínio. Por mais que o nosso trabalho seja bom, por mais que a gente, né, dê o nosso melhor ali, mas eu faço dessa forma. Eu tento amenizar a situação e aí se o cara quiser continuar caluniando, difamando, aí a gente vê se tá indo para uma área já pessoal, aí a gente tem as vias como recorrer, né? Mas na maioria das vezes, assim, na maioria dos casos, a gente consegue contornar tranquilo e a pessoa às vezes fica até falando sozinha lá. Perfeito. Semana passada tu tava lá no Instituto INSPER, né? Uhum, Fazendo lá algum tipo de treinamento. sim, E também tu visitaste o Google. Tu quer falar pro pessoal o que é que tu viu lá nesse teu treinamento, nessa visita ao Google? com certeza. Cara, na verdade, assim, eu já tinha planejado esse curso acho que uns 3 meses. É um curso de Digital Business e Growth Marketing. É uma área que eu, assim, sou apaixonado, que é a área de marketing, a área de growth. E puxando para essa área digital também, análise de dados, a gente viu muita coisa sobre Instagram, sobre rede social no geral, né? E isso é algo que eu gosto muito, eu me interesso muito. E é o que eu tava até falando para minha esposa ontem. É muito bom a gente se sentir burro na vida, né? E aí quando a gente chega nesses cursos, assim, principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, às vezes Santa Catarina também, a gente vê que, cara, a gente é muito burro. A gente não sabe de nada, né? E por mais que a gente queira saber ali, às vezes a pessoa fala até uma palavra que a gente sabe em português, mas se ela falar inglês, aí tu fica, meu Deus, será se eu sei isso que ela tá falando, né? E assim, foi muito bom o curso, principalmente pelo conteúdo, pelos professores, pelo network que a gente faz, que às vezes é até mais impactante do que o próprio conteúdo do curso. Mas a questão do Google foi o seguinte: eu tenho um tio, né, que trabalha no Google, tio Carlinhos, inclusive, se ele estiver vendo o podcast aí, um abraço. Eu fiquei na casa dele lá em São Paulo, ele trabalha lá. E aí ele me chamou para fazer uma visita no Google. E ele coordena a parte de inovação, de tecnologia. E aí, como eu já estava fazendo curso sobre isso, né? Eu falei, vamos lá conhecer o Google. Sim. E, cara, assim, eu nunca tinha visto uma empresa desse naipe, eu nunca tinha visto nada parecido. Lá são 3 andares de escritório. E aí, em cada canto tem um refeitório, aí a pessoa pode se servir à vontade. É algo assim que eu nunca tinha visto, né? E que se a gente quisesse implementar aqui, eu acho que não daria muito certo. Com as margens de condomínio é impossível. E aí, mas assim, cara, foi uma experiência incrível, né? Foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. A gente revisitou a sede do YouTube também, muito legal lá. E aí, a Google tem 2 escritórios em São Paulo. Um é na Faria Lima, que foi o que eu visitei, e o outro é no JK. Do JK eu acabei não indo por conta do tempo e tal, tive que voltar logo para os afazeres condominiais. Mas foi isso. Curso muito bom, o Google excelente, a estrutura lá fenomenal. Tem até academia dentro do escritório,
escritório deles. Então, algo surreal mesmo. Eu tenho outra pergunta para ti. O que é que toda essa capacitação te transformou? Vou aqui só pedir para Boa. recarregar a água. Encheu o caneco. Vai. Cara, a questão Repete tua pergunta aí. Que eu fiquei. O que é que isso te transformou, essa visita? O que é que isso trouxe de diferenciação na tua mentalidade? Cara, me trouxe uma mentalidade muito de excelência, né? Eu acho que lá eles não fazem nada meia boca. Nem no INSPER, como instituição mesmo, educativa ali, executiva, tanto no Google. Os dois locais que eu visitei, assim, são surreais, assim. O INSPER, a gente, desde quando chega até quando vai embora, tem comida, tem almoço, tem coffee break. E, assim, a estrutura dos caras lá, tanto no INSPER quanto no Google, me remeteram muito à questão da excelência, né? Então, acho que esse foi o principal fator, assim, que eu trouxe de São Paulo comigo. É que, cara, independente do que você faça, independente do ramo que você tá, seja excelente, que uma hora vai dar certo, né? Com certeza. Uma hora a sorte chega, como o pessoal fala. Quem foi o teu maior mentor? Quem foi o teu maior mentor em condomínios? Quem foi o cara que mais te ensinou sobre condomínios? Boa pergunta. E, cara, meu maior mentor foi Vinícius, né? Não tem como estar aqui nesse podcast sem falar dele. Vinícius é meu primo e foi meu maior mentor, assim, desde quando eu comecei na área condominial até os dias que a gente também estava trabalhando junto. Tudo que eu sei não, né? Porque a gente também estuda e tal. Mas acho que 90% das coisas que eu sei, do que eu sou hoje no condomínio, eu devo a ele, né? Como agradecimento. E eu acho que ele, sem sombra de dúvidas. Se a gente for pegar pessoas de fora, eu acho que o Odirley da Keeper é um cara assim que eu acho fenomenal, fala muito sobre tecnologia. Sérgio Craveiro, sem dúvida, né? Do pessoal da Conase. Tem o Daniel também do Papo Condominial, que é um grande parceiro. A gente sempre está em contato ali. E eu acho que esses nomes seriam fundamentais para falar nesse podcast. Qual é a principal habilidade que tu acha que é necessária para a pessoa prosperar no ramo condominial? Boa pergunta. Cara, eu acho que assim, tem algumas, né? Mas eu acho que a honestidade, para mim, é a principal, né? Porque independente do que você faça, e aqui eu não falo só sobre condomínios, né? Mas sobre vida. Independente do que a gente faça, a gente tem que ser honesto. Independente do que a gente se propõe a fazer, a gente tem que jogar limpo, a gente tem que, né, ser uma pessoa clara ali nas nossas intenções. Eu acho também que a questão da excelência é algo que não deve faltar. Tudo que a gente fizer, né, que seja da melhor forma. A Bíblia, inclusive, fala que tudo que a gente fizer, quer comer, quer beber, isso que faça tudo para a glória de Deus. E uma vez, eu até, só pegando um gancho aí na tua pergunta, eu estava vendo uma postagem e aí um cara perguntou assim: e se Deus fosse seu chefe? Se Deus estivesse na cadeira de CEO da sua empresa, como é que você trabalharia? Você continuaria pegando as coisas no Instagram de vez em quando, né, fazendo corpo mole, ou você daria o seu máximo? E aí eu acho que também foi até uma virada de chave para mim, quando eu ali me converti e tal. E quando eu vi essa postagem, eu falei, cara, é isso aqui. Então, fazer tudo com excelência, fazer tudo de forma honesta. E uma hora a sorte bate na porta e a gente tem que estar preparado também. Só para fazer uma contribuição, né, que tu falaste. Tem 2 livros que eles são excelentes para o empreendedor cristão, Show. que todos eles mudaram a minha mentalidade após a minha leitura, que é Salmos e Provérbios. Os 2 falam muito sobre fé, que não existe empreender sem fé, Sim. e Provérbios de princípios, né? Então, isso é uma parte muito importante. A parte de que tu falou aí da excelência está no livro de Salomão, que é Provérbios, né? Que ele fala lá da excelência. Então, muito legal o que tu tá falando, porque isso também contribui para o trabalho, a gente ser excelente no que a gente faz, a gente se melhorar todo dia, a gente não dar desculpa, Claro. a gente não procrastinar.
E isso faz o jogo virar completamente. Exatamente. Certo. Eu tenho agora uma pergunta sobre mercado. Como tu está Bora. enxergando o mercado de condomínio para os próximos 5 anos? Meu amigo, é isso aí. Cara, daqui a 5 anos eu vejo que é o que a gente já conversou também, mas eu vejo que o índice de portaria remota ele vai sobressair sobre o índice de portaria física, né? Independente se o teu condomínio tem 1.000 unidades, se ele tem 10, eu acho que isso é algo que veio para ficar no condomínio. Eu acho que o uso da inteligência artificial vai facilitar para muita coisa, né? Inclusive, eu estou aderindo à VSG essa semana, foi algo que eu trouxe de São Paulo também. Um dispositivo que a gente consegue gravar as assembleias e ele já traz todo o relatório da assembleia sem a pessoa ter que escrever nenhuma vírgula. Excelente, cara. E aí depois a gente só vai Ajeitando, ajustando. ajustando, fazendo aquele padrão. Então, acho que assim, o que a gente precisa ver para os próximos 5 anos de condomínio é tecnologia. Seja portaria remota, seja inteligência artificial, seja o que for, mas a tecnologia ela vai estar ali à frente e eu acho que veio para ficar e é isso. Você que está nos assistindo, só para você ter uma ideia de dados, em condomínios, você tem hoje em torno de 2.400 condomínios em São Luís. E nós temos aí de portarias remotas ou autônomas em torno de 230 a 240 portarias remotas autônomas. Esse número deve passar nos próximos 3 anos para 400. Então não tem para onde correr. A portaria física é algo que vai aos poucos ficando muito oneroso. Sim. E o condômino, ele começa a ficar esperto com relação a isso, porque ele percebe que o dinheiro dele está só indo para o pagamento da folha da portaria. Então ele vai querer também que o condomínio melhore. O que é que vai acontecer com o tempo? O condomínio vai ficando muito caro, porque ele vai ter as manutenções estruturais, as manutenções mais caras, que são depois de 10 anos. Claro. E o condômino não vai ter dinheiro para estar pagando todo mês taxa extra. Então, é uma tendência nacional, né? Sim. Hoje, qual é o condomínio de portaria remota que tu tem mais unidades? Cara, hoje o que eu tenho mais, creio que ele tenha 90 unidades. Só para tu ter ideia, eu tenho 3 de 160. Aí. E funciona, né? E funciona. É um mito que o pessoal tem na mente que condomínio com muitas unidades não funciona portaria remota. Tranquilamente. Sim. Tem que ter algumas alternativas para encomendas, porque já chega muita encomenda. Um condomínio de 160 unidades vai ter aí 500 a 600 pessoas morando. Sim. Né? Então vai chegar muita encomenda. Então, se você tiver lá uma pessoa para encomendas, resolve. Já vai conseguir reduzir o custo. Eram 4 colaboradores e fica só um. Então, essa é a estratégia que a gente tem usado para isso. Outra pergunta que eu quero te fazer é como tu vê o serviço de inteligência artificial para a portaria? Boa pergunta. Cara, eu acho que assim, na parte de portaria remota, ele já é algo que está funcionando, né? A gente está, inclusive, fazendo uma mudança de software lá na nossa portaria, onde, depois, inclusive, se quiser, eu posso passar o contato, que, inclusive, eles estão... Como é que funciona? A pessoa faz o primeiro atendimento, fala com o morador, e aí todo aquele processo de portaria remota, ligar para o morador e o morador liberar é feito por inteligência artificial. Então, o único trabalho que o atendente da portaria remota vai ter é de falar com o visitante ou então o prestador de serviço naquele primeiro momento. Todo contato que vai ser feito com o morador e de volta para o prestador de serviço é com inteligência artificial. Então, isso melhora muito a questão do atendimento, a questão do tempo de espera que a pessoa vai estar esperando ali, que muita gente reclama, porque não tem porteiro e às vezes demora e tal. Mas se você for pegar os dados eles são claros, né? Hoje, na VSG, a gente tem o pronto atendimento de 3 segundos. Então, no momento que a pessoa ela clica no botão do interfone até ela ser atendida, tem essa demora entre aspas, né, de 3 segundos. Então, o meu ponto de vista
As pessoas que falam que portaria remota não funciona é porque não experimentaram ainda. Né? Inclusive, no meu condomínio é portaria remota e, cara, é mão na roda, principalmente pela redução de custo, né? Que é o fato principal de ter uma portaria remota. O benefício da portaria remota ele é inegável, né? Sim. Além de reduzir custo, você tem procedimento, você tem uma automação que acaba ajudando o condomínio, Sim. né? Essa automação ela vai ser um diferenciador, né? E além de você ter seu condomínio com diversos apetrechos que a portaria física não disponibiliza, Sim. né? Mudando agora de tema. Sobre gestão e estratégia. Vamos lá. Como você mede o sucesso dos serviços que oferece para condomínios? Legal. Cara, tem uma taxa chamada turnover, que a gente chama, né, no mercado, e ela basicamente mede o quanto que os seus clientes saem do seu serviço ou voltam, né? A gente pode medir isso para funcionário, enfim, para vários fatores. E a questão do sucesso, né, da excelência ali, como eu levo comigo isso, a gente usa essa taxa para medir ali como é que está o nosso serviço. Se o turnover está muito alto, a gente faz um levantamento ali estratégico, vê na empresa o que está funcionando, o que não está, o que a gente pode mudar. E eu acho que algo muito interessante, Renan, a gente sempre estar escutando pessoas que estão dentro ali mesmo no dia a dia do negócio, por exemplo. A gente tem reunião semanal, reunião mensal, tanto com gerência quanto com o escritório completo. E a gente sempre pede o feedback do pessoal. Pessoal, o que vocês estão achando? O que é que dá para melhorar, né? Me passem um feedback de condomínio tal síndico falou comigo pedindo uma reunião. Tá tudo bem? Não tá? O que está acontecendo? Comigo tá tudo bem, mas no operacional que está tendo alguma demanda que não foi respondida. Então, a gente começa, né, a fazer esse estudo aí dos condomínios. Mas eu meço com isso, cara. Eu meço com esse turnover. Quando a gente vê que não tem muito condomínio indo embora de contrato, os contratos estão sendo firmados, está tudo certo. Aí a gente vê que realmente o serviço está sendo bem feito. E a gente vai sempre acompanhando com os síndicos, né? Tem cliente que é melhor ele ir embora. Fala um pouco disso aí, Carlos Guilherme. O que é que tu acha daquele cliente que você tem uma margem operacional pequena, que ele passa o dia inteiro te demandando, é muito exigente, e quando é na hora de negociar os valores dos honorários, ele acaba não tendo a contrapartida da mesma forma que ele demanda. Perfeito. Cara, eu acho que a gente tem duas situações aqui. Esse cliente, muitas vezes, a gente precisa realmente sentar para conversar e ver o que está acontecendo no condomínio. Muitas vezes é inadimplência muito alta, o condomínio às vezes não consegue pagar a fatura da administradora, e aí fica naquela pendência de não poder aumentar a taxa de condomínio e também não pode aumentar o contrato, né? E aí a gente vai entendendo o que realmente está acontecendo no condomínio. Se a gente vê que o condomínio ele tem condições de aumentar o nosso contrato e não está fazendo às vezes porque não quer, ou então, né, porque está prendendo um pouco ali, aí a gente vê se realmente vale a pena continuar ou não. Mas se a gente vê que o condomínio ele realmente não consegue aumentar, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. A gente faz uma nova previsão orçamentária, vê como é que a gente consegue ajudar o condomínio. Mas caso a gente veja que realmente não tem como custear os valores da administradora, ou então vai ficar devendo muito tempo, a gente realmente prefere encerrar o ciclo ali, todo mundo aperta suas mãos e cada um vai para o seu lado, né? Para que a gente também não tenha, claro, um prejuízo ali operacional de pagamento de conta, enfim. Com certeza. Tem síndicos que eles às vezes não conseguem realmente honrar a administradora por conta de problemas na previsão orçamentária. Mas existem também síndicos que não pagam a administradora porque está enchendo o condomínio de obra que não está na previsão orçamentária. Então, o que é que você faz neste momento, quando você percebe essa dicotomia aí, para que a gente
consiga compreender o teu ponto de vista nesse aspecto. Legal. Cara, eu sempre tento ser bem transparente, né, com os nossos síndicos. E quando a gente vê que os pagamentos estão indo para outros locais que não eram necessários e o que é necessário não está sendo pago, aí a gente tem uma conversa séria ali, a gente vê se no próximo mês vai continuar. E aí, se continuar e a gente vê que realmente o síndico ou síndica está fazendo aquilo ali por vontade própria, a gente avisa, né, via e-mail, a gente formaliza tudo, deixa claro, porque às vezes até o conselho mesmo é pego de surpresa. Então a gente deixa aquilo ali claro e se o síndico realmente quiser continuar naquela conduta, a gente desfaz o contrato e cada um vai para o seu lado, né? Até porque não tem como continuar e o síndico tem uma mentalidade e a empresa ter outra totalmente diferente. A gente tem contas para honrar, né? A gente tem que pagar as pessoas. Então não tem como a gente continuar dessa forma. E aí, sempre sendo bem claro, bem honesto, bem franco ali com a pessoa, com o nosso cliente, e deixando claro que realmente não tem como, né, dar continuidade nesse serviço. Compreendido. Eu tenho outra pergunta também sobre isso. Como manter um relacionamento positivo com um condomínio e com um síndico que sempre está desrespeitando a administradora, desrespeitando os funcionários da administradora? O que é que vocês... como vocês tratam essa questão? Perfeito. Renan, eu acho que assim, como eu falei antes, a gente sempre, pelo menos na VSG, a gente sempre preza por um relacionamento muito, muito próximo ali do cliente, né? A gente sempre está nos condomínios visitando. Eu mesmo tenho feito esse trabalho aí recente de estar visitando os condomínios, até fazendo pesquisa de satisfação também. E quando a gente vê, voltando naquela pergunta que foi feita anteriormente, quando a gente vê que é um desrespeito mesmo, aí a gente tem que romper os laços, porque aí já partiu, já saiu daquela atmosfera de cliente, né, e condomínio. Já partiu para uma outra esfera. Quando a gente vê que realmente está tendo um desrespeito ali, que o respeito já acabou, aí já não vale mais a pena ficar naquele condomínio, por mais que a fatura seja enorme. A gente tem como cultura isso. Se o respeito ele acaba, não tem fator econômico que compense isso, né? Então, é algo que a gente tem muito sério com a gente da VSG, que, cara, se teve desrespeito, a gente pelo menos entende ali o que aconteceu, se foi um caso isolado, se não foi. Agora, se for algo constante, meu amigo, um abraço. Obrigado pelo tempo que a gente passou junto e é isso. Acabou, a gente realmente não aceita esse tipo de conduta. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Sobre produtos e serviços. Uhum. O que é que você acha que é indispensável para a portaria remota ter um excelente serviço a ser prestado? Cara, na minha opinião, respeito quem tem outras, mas na minha opinião é suporte técnico. Eu acho que isso é o fundamental, porque assim, quando a gente tem uma portaria física, a gente sabe que deu um problema no portão, o porteiro ajuda ali, às vezes faz um reparo ou outro. Mas quando é portaria remota, a gente tem essa pendência de ter que ter uma pessoa para ir no condomínio, fazer o atendimento e tudo. Então eu acho que o ponto-chave ali da portaria remota seria esse suporte técnico, né? E como isso é vendido para os clientes. Como se manter motivado no ambiente condominial em que, se você não tiver a costa pronta para aguentar bastante pressão, Sim, como se manter motivado nesse ambiente que tem essas questões, ele tem uma carga. O ambiente condominial ele tem uma carga emocional. Quem trabalha em condomínio tem que ser forte emocionalmente. Como sempre tá com alto nível de rendimento, sim. sendo que tem diversas pessoas diariamente que tu acerta, que tu acorda, que tu conversa, que não cumprem e acabam deixando a gente numa situação emocional mais complicada. Perfeito. Cara, é uma pergunta meio complexa, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu tenho algumas coisas que eu carrego comigo que eu faço e até o meu jeito de ser mesmo já é mais tranquilo, assim, mais, né? Falo mais baixo, sou mais tranquilo, assim.
E esse é meu jeito, cara. Sempre foi, eu sempre fui mais tranquilo. Mas tem uma coisa que eu faço, que é onde eu desconto as minhas raivas e eu já acordo motivado, que é o jiu-jitsu. Ah, sim. Então, assim, eu acordo. Tem dia que sim, tem dia que não. Por exemplo, hoje foi um dia que eu tive uma reunião ontem até tarde, fui dormir tarde, fui buscar minha esposa na rodoviária. E aí fui dormir lá pra meia-noite. Aí não consegui acordar cedo pra ir treinar. Mas geralmente eu acordo 5h30 da manhã, faço minha rotina ali, tomo meu pré-treino e tal, tomo meu banho e vou treinar jiu-jitsu. Aí fico de 6 até 7 e pouquinho treinando. E aí isso aí, cara, eu já acordo o dia fazendo algo que, né, que tira aquele meu estresse, que nivela ali meu cortisol, né, que o pessoal fala. E eu acho que dessa forma, o esporte é um parceiro muito grande meu, assim, e sempre foi em toda a minha vida. De conseguir equilibrar a questão do esporte com o trabalho. Eu já tive época que eu estava mais no esporte do que no trabalho, mas aí depois daquela minha virada de chave ali eu consegui dar uma regulada nas coisas, né? E realmente levar o esporte mesmo como um hobby e algo que eu vou descontar a minha raiva ali, entre aspas, e ficar mais tranquilo. Tem uma pergunta agora que é a mesma que eu sofro, tá? Eu tive que negociar bastante. E isso hoje a gente conseguiu resolver isso em casa. Mas como você equilibra a rotina para dar conta da empresa e da família? Perfeito. Cara, como eu falei, eu casei esse ano, né? Então, as coisas ainda estão muito novas, principalmente por eu ter assumido a empresa recente. Então, é algo muito novo para mim ainda. Ainda estou me adaptando ali junto com a minha esposa. E a minha esposa também trabalha no interior, então a gente fica indo e vindo, a gente, né, tenta fazer um bem bolado ali, como o pessoal chama, para que ninguém saia no prejuízo, nem no negócio dela, nem no meu negócio. E que a gente também consiga ter um momento de comunhão, se ver e tudo. Então a gente ainda tá meio que alinhando isso, mas ela é uma exímia incentivadora minha, então ela sempre tá me incentivando para ir para reunião. Não, vai, tu tem que ir, trabalha mais. Aí às vezes o cara chega mais cedo em casa. Por que tu chegou mais cedo em casa? Era para tu estar trabalhando. Então assim, ela sempre tá me incentivando e sempre é uma pessoa que tá me puxando para cima, né? E Sim. além dela também meus pais, meu irmão, são pessoas que Tem uma pergunta aqui estão ali à nos frente. comentários, tá? Que agora Manda. a gente vai abrir. Rapaz, comentaram muito aí. Um vizinho meu fez o casamento dele no salão de festas do prédio. Uma festa louca. O que o Guilherme acha desses tipos de eventos no prédio? Olha, eu acho que tem que manter a ética ali no lugar, né? Mas foi pessoa conhecida que perguntou isso aí? Túlio Ribeiro Agro. Isso aí, ele é casado com a minha cunhada. É porque eu fui no casamento dele e foi no condomínio. Por isso que ele tá perguntando Ah, isso. entendi. Mas boa pergunta. Cara, assim, eu acho que tem que ver o que o regimento fala, né? Tem regimentos que proíbem casamento, funeral, coisas do gênero em condomínio. Mas, se respeitar ali o volume, né? Se respeitar também o horário, que foi como foi o casamento dele, a gente consegue sim ter um evento legal no condomínio e todo mundo sair ganhando. Certo, ó. Tem gente pra caramba aqui, cara. Gente pra caramba aqui assistindo. Só gente boa, ó. Vou acenar aqui pra todo mundo aqui, hein? Show de bola. Muita gente com a gente hoje, viu? Massa. 26 pessoas online, tá? Top. Tô acenando aqui pra todo mundo. Muito obrigado por estarem seguindo a gente hoje. Muita gente legal aqui, tá? Show de bola. Acontece em São Luís. Um abraço pra você, certo? O time da Moura, o time da VSG, tá todo mundo aqui em peso, viu? Top. Show de bola. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Tô me sentindo no Big Brother aqui, sendo Vamos filmado. agora continuar as perguntas. E por favor, meninas, mais uma aguinha pra gente aqui, Por ó. favor, minha boca A tá gente vai seca aqui falando e a já. boca vai secando, tá? Eu gosto do cara da câmera ali, que ele fica trocando de vez em quando ali. Eu acho que é automático, não é? Não, mano? É nada, é manual. Olha, eu mexendo Pronto, ali. show de bola. Bom demais. Gente, a gente agora vai inverter os papéis, né? Como a gente já tinha combinado. E eu esqueci de fazer as perguntas. Mas vamos lá. Pensa o que tu quiser Consigo. agora. O que tu quiser perguntar agora, fica à vontade, Uhum. tá? Pra gente poder
também tá tirando dúvida Show. tua. Cara, Renan, vamos lá. Me conta um pouco sobre a tua história de vida. Vamos começar por isso. Bom, Como que tu chegou em condomínio? Que diacho tu veio fazer com como eu condomínio? cheguei no Maranhão, né? Exato. Macho. Como que tu chegou no Maranhão, macho? Pronto. Gente, pra quem não sabe, eu sou cearense. Eu moro em São Luís desde 2012. Eu vim através da empresa que eu trabalhava, que é a Sotrec, Caterpillar, um revendedor Caterpillar. Cheguei aqui em 2012 e encerrei minha carreira em 2016 na Sotrec, certo? Iniciamos em 2016 em condomínios. Nossa. Renan, por que cargas d'água tu inventou ir para condomínio, né? Uma ideia, viu? Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu. Eu tinha sido desligado da empresa, né? Era uma empresa muito boa, mas eu costumo dizer que era uma algema de ouro. O que é uma algema de ouro? É um lugar que te dá uma condição confortável, né? E essa condição confortável, tu não consegue olhar para o lado e se desenvolver mais do que aquilo. Talvez se eu não tivesse sido desligado, ainda estava lá, porque a empresa é muito boa. Eu tinha PLR de 4, 5 salários por ano. Então, Legal. na época do PLR, estava todo mundo feliz. Ninguém queria ir embora, ninguém queria... Talvez eu não conseguisse até sair. Perfeito. Né? E aí, em 2013, eu comecei a namorar minha esposa, Camila. Ela trabalhava na Odebrecht um pouco antes da Lava Jato, tá? Eita, Camila. E o que eu disse, amor, ela ia ser transferida para São Paulo. Eu disse, amor, não trabalha à distância. Se tu quiser, tu sai da empresa e a gente vai dar um jeito. Eu vou te ajudar aqui a abrir teu escritório de contabilidade. Tá? E ela pediu demissão, todo mundo ficou puto de raiva com ela, que ela era muito competente, muito querida na obra. E ela começou na questão da contabilidade. Inicialmente com seguro-desemprego. Sim. E eu disse, não vai faltar nada, eu vou chegar junto, o que precisar, eu ganhava bem na época. E ela foi se reerguendo. Em 9 meses estava com o mesmo rendimento da época da empresa. Então, foi bem rápido, assim. Mas os 9 meses ficaram acochados. Sim. E a gente segurou as pontas para que ela pudesse se desenvolver. Legal. Logo depois, quem teve que segurar as pontas foi ela. Pediu demissão. Tá? Não, eu fui desligado. Ah, sim, desculpa. Então, em 2016, eu saí da empresa e não tinha nada. Então, meu primeiro condomínio hoje está com a VSG, tá? O primeiro condomínio é o Costa do Sauípe. Sim, perfeito. Certo? Minha sogra morava lá, a gente vendeu já até o imóvel. Mas eu fiquei lá de 2016, o primeiro condomínio residencial. Tinha um comercial que até hoje está com a gente. Sim. Que fica na área Irizal. Em 2016, o síndico me deu uma oportunidade, eu pedi para ele, disse que dava um jeito, que ele podia confiar. Perfeito. E eu fui do nada. Apanhei muito, velho. Mas teve propósito. Porque eu precisava de uma reforma muito grande. Sim. Eu não escutava ninguém. Eu não aprendia com os meus erros. E eu precisava ir para o ramo de condomínio, não podia ser outro ramo. Porque senão eu não ia desenvolver a humildade. Sim. E eu não tinha muito, tá? Porque ganhava bem, era novo, tinha carrão desde cedo. Então, para mim sempre foi mais fácil. Só que nessa época, amigo, não teve facilidade, não. Eu tive que vender carro. Sim. Eu tava com a festa de casamento toda a ser paga e eu não tinha o dinheiro. Então a gente casou no Blue Tree, mas foi com a misericórdia de Deus mesmo, certo? E fomos pagando, fomos vencendo. A gente sempre acreditou, Sim. certo? Várias vezes a gente teve momentos difíceis, isso é normal. Sim. A gente não pode demonizar isso, porque o momento difícil ele é um momento de reforma. Exatamente. É um momento de mudança, ele é um momento de aprendizado e de desenvolver a humildade. Sim. E, cara, eu fui começando. Só que teve o ponto de virada. Eu comecei em 2016. Em 2020, eu perdi um contrato, que eu fui a primeira administradora do Champs Mall, que é lá na Península. Sim. Né? E
Cara, naquele momento que eu perdi esse contrato, eu decidi que eu não podia mais ser como era antes. E eu fui fazer vários cursos. Fiz os melhores cursos de síndico profissional do Brasil. Sim. Fiz do Sérgio Craveiro, fiz do pessoal dos Carpates. Aham. E a gente mudou completamente a roupagem da empresa nessa época. Legal. Eu tinha 16 condomínios. 2020 a gente foi para 25. 2021... Já cresceu bastante, né? Já foi 30%. Só mudar a mentalidade já... 2021 a gente já foi para 2021. 2020 também foi a primeira virada de chave. Eu não tinha capacidade de montar uma portaria remota. E o que eu fiz? Até agradecer, vou mandar depois esse vídeo para ele. Claro. O Ricardo, que era o dono da Portaria Inteligente, me deu a oportunidade Sim. de ser um representante dele. Né? E a gente começou a vender a portaria e colocamos 4 condomínios na base. Sim. E a partir daí fomos tendo essa mistura de portaria remota com portaria física, né? E nesse momento a gente foi trabalhando nessa parceria e ele teve um outro momento profissional e resolveu vender a empresa. Perfeito. Para você ver o que é fé. Eu comprei essa empresa sem dar nenhum real de entrada. Certo? É fé mesmo. Fé. Fé com um pouco de loucura. E quando eu comprei essa parceria, eu passei... Ele talvez nem sabe, mas passei 2 anos orando para que ele me vendesse a empresa. Para você ver o que é fé. Aham. E depois disso, a gente hoje já está com quase... Juntando os contratos de controle de acesso também, já está com quase 30 contratos. Né? 28, salvo engano, tem 2 em instalação. Sim. E hoje a gente também teve essa vontade de expandir mais o leque de produtos e serviços. Então, a gente faz a parte de manutenção, a gente faz a parte de administração, a gente faz a parte de portaria remota, a gente faz a parte de comodato de câmeras e a gente faz a parte dos mercadinhos. Hoje Sim. a gente está com 12 lojas contratadas, 10 em operação. Isso foi também esse ano, tá? E a gente foi desenvolvendo, dando um jeito, Sim. dando nó... Pra tudo nessa vida tem um dando nó em jeito. pingo d'água, muita perseverança, muita dedicação e sempre acreditando. Muita disciplina também, né? Disciplina. Porque tem dia que a gente acorda ruim, tem dia que a gente não acorda motivado. Tem dia que a gente quer sumir, Sim. né? Passou por algum perrengue, alguma situação, tu quer só Sim, se sim. recompor. E é isso, cara. Hoje, e por que que eu preciso estar toda hora nesse movimento? Aham. Eu vou voltar para minha base, que é a minha família. Hoje eu sou casado com a Camila, temos Sim. 3 filhos. Quando virá os próximos? Aí a gente está trabalhando nisso. Hoje a mulher tá chipada, né? Então vai ser mais difícil. Eu até que estou tentando fazer a minha parte, mas o chip tem me impedido Eu fico de... só vendo no Instagram, cara, eu fico rindo demais. Pois é, então assim, eles são a minha fortaleza. Sim. Quando tu tiver o teu primeiro, tu vai entender o motor Todo mundo que fala é isso. acoplado no teu Sim. corpo, de potência, de vontade de sempre estar fazendo. A gente definiu isso aqui tem um mês, eu acho. Acho que a gente até conversou. Sim, sim. Nossa última conversa. E botamos pra frente. É isso Pau aí. na máquina. Pau na máquina. Né? E se tiver que trocar o pneu, a gente troca rodando e vai pra isso cima. aí, é isso né? aí. Outra pergunta, e eu acho que para finalizar o nosso podcast, é o que te mantém motivado nos dias ruins? Bom, quando eu tô num dia ruim, eu procuro primeiro orar, né? Essa conexão com Deus, ela afasta todos os pensamentos ruins, né? E eu me lembro do tanto de dedicação que eu tenho que ter pela minha família. Então, são 3 filhos, né? Hoje o pessoal pergunta se a gente é doido e ainda quer mais 2. Mas eu sempre acredito que essa dedicação ela vai aumentando. Então, não tem como fugir.
Eu estava comentando, já te comentei isso, eu vou deixar registrado aqui também. Outro dia lá em casa a gente comprou 70 pães terça-feira, quinta-feira acabou. Então, eu tenho uma pressão mesmo de dar uma vida de extrema qualidade para os meus filhos. Haja mercadinho. Haja mercadinho, né? E ser exemplo, né? Perfeito. Ser exemplo nos negócios, ser exemplo na vida pessoal, ser exemplo de casal. E é assim que a gente tem levado as coisas e tem dado certo. Perfeito. Acho que essa parte de ser o exemplo é mais importante, né? E não só dentro de casa, mas na empresa também, como a gente está sendo ali a parte de frente ali da empresa, a gente tem que realmente ser um exemplo para quem está abaixo da gente, hierarquicamente falando, para que essas pessoas possam também se inspirar na gente e a gente passar essa inspiração para eles também. A gente nem sabe. Outro dia eu tava lá em casa olhando as respostas do Instagram e uma pessoa dizia que admirava o nosso trabalho, que gostava muito da gente. A gente nem sabe o quanto a gente inspira pessoas que às vezes não têm força Sim. para virar o jogo. Então, o que eu te digo hoje, se você está aqui seguindo, vire o seu jogo. Pare de dar desculpa. Verdade. Faça o que precisa ser feito e jogue duro. Faz parte de tudo isso, tá bom? Carlos, eu acho que a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu acho que isso aqui dava umas 3 horas de conversa, né? Com certeza. Mas quero te agradecer, tá? Desejo sucesso. Perfeito. Fiz questão também de te chamar porque eu fui muito ajudado. Como tu tá assumindo agora, não que você precise de ajuda, que não é isso, mas eu acho que é importante a gente ter pessoas para botar a gente para cima. Maravilha. Então, te agradeço por ter vindo. Tenho certeza que vão surgir novos frutos disso. E te desejo sucesso, cara. Tenho certeza que você vai prosperar absurdamente. Amém. E o melhor ainda está por vir. É isso aí. Tá e bom? vamos fazer o nosso sorteio? Sim. Quantas pessoas tem online aí? 18 só? Eu não acredito. Ninguém quer ganhar um jantar no Rossini, não, rapaz. Vou ver se eu entro nesse sorteio para ir. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem comentar aí Quem comentar o primo síndico, certo? Agora a gente vai escolher quem comentar. Vai ser sorteado entre quem comentar o primo síndico agora. R$ 500 de voucher para jantar lá no Rossini para você levar o seu amado ou a sua amada. É boa. Tá bom? Só comentar o primo síndico. Quantos aí? Quem Ninguém. foi o primeiro? 2 só. 3. 3, 4. Queria mandar só um abraço aqui para Guilherme e Micaele, são clientes nossos lá do Village das Árvores. Um abraço para vocês, obrigado por estarem assistindo e contem conosco aqui. Show. Quantos? Pronto. Tem que contar quantos fizeram aí, certo? Porque aí a gente vai falar de 0 a 20. Não precisa falar os nomes, que eu também não quero ver. Isso. Mas a gente vai falar o número. Eu e o Carlos Guilherme vamos falar aqui um número. Vou até deixar ele falar. O número. Acho que a gente que pode é pedir. do primeiro que falou pro último. Tá? Pode pedir pro cara da câmera falar que ele é imparcial? Pode ser ele também. Fala o número. Só me digam aí quantos números são. De 1 até quanto. Que aí a gente vê. Eu nem posso, que botei meu nome lá também. Ah! É o besta. É o besta. São quantos? Pode encerrar? Pode mais. Pronto, tá encerrado. Quantos encerrou. deu? 9. 9. Fala aí. Fala aí que tu é o convidado. De 1 a 9. Eu, como grande jogador de futebol e amante da arte futebolística, escolheria o número 7 por conta do meu ídolo Cristiano Ronaldo. Juliana Tavares.
Opa, Pronto. Juliana, foi você que ganhou, querida. Parabéns. Um voucher topíssimo aí. É. Ela é da Joara, Olha aí. olha aí. Não pode nem dizer que foi puxar saco porque a gente não olhou nada aqui. Eu nem olhei nada. Tem que levar a gente pra... pra ir comer também. Pronto. Tem que fazer o Pix pra ela. Vamos entrar em contato pra mandar esse Voucher. prêmio, esse voucher. E é isso, gente. A gente agradece. Eu vi aí no pico tinha 28 pessoas, tá? Então, a gente agradece vocês terem participado. Show de bola. E a gente vai agora encerrar. E desejo para vocês uma excelente semana, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.